E aí, gente, tudo bem? Faz muito tempo, não é mesmo? Eu acho que o último vídeo que eu postei, até o momento que eu tô gravando, foi no comecinho de dezembro, mas ele era sobre outubro, e o vídeo de novembro eu ainda não editei e eu não gravei quase nada em dezembro. Eu não sei, mas enfim, já é 2026. É 2026, porém a gente vai falar sobre 2025. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros, porque eu vou falar sobre um tema específico, que eu não tenha falado dele nos outros vídeos, eu falei, mas esse é especificamente sobre livros! Eu queria muito fazer um vídeo falando sobre todas as minhas leituras de 2025. Eu li 12 livros, apenas um deles foi em PDF, e dos 12, apenas 4 eu tenho aqui comigo, porque eu comprei. O resto tudo eu peguei emprestado em biblioteca. Eu tenho muito costume de pegar livro em biblioteca. Eu não vou falar exatamente sobre os 12 livros, porque um deles é livro de desenho, e eu acho que não compensa ficar citando muito sobre ele, porque ele é só explicando a desenhar, então não tem nada muito de história. Eu não prometo que esse vídeo não terá spoilers, na verdade vai ter, principalmente no último livro que eu vou falar. Os outros eu acho que já faz um tempo, assim, pra eu lembrar especificamente de spoiler pra ficar comentando. Eu prometo que se eu for falar algum spoiler, eu vou avisar. Eu vou falar os livros sobre a ordem que eu li eles, principalmente a ordem que eu acabei eles, né? Porque às vezes eu começo 2 livros ao mesmo tempo, então eu tô indo pela ordem que eu terminei eles. Como já apresentado nessa capa que eu fiz, o primeiro livro que eu li esse ano foi O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta. Eu vou fazer comentários bem superficiais sobre ele agora, porque o último livro que eu li no ano foi o segundo da duologia, então eu acho que eu vou condensar tudo e falar tudo meio que de uma vez só. Eu já tinha lido ele no começo de 2024 e eu decidi reler ele em janeiro de 2025. Foi bem interessante porque foram duas perspectivas um pouco diferentes, porque o livro se passa, as duas personagens principais, que é a Iris e a Edra, estão no terceirão, então o livro inteiro passa sobre o último ano da escola delas, e eu tava entrando no último ano da escola em 2024, então foi tipo assim, expectativas. E aí eu li no começo de 2025, eu tava esperando pra poder ir pra faculdade, então foi uma visão bem diferente ler o livro sobre uma coisa que eu já passei e, enfim, foi muito legal. Eu gosto muito desse livro. E eu sinceramente acho que eu li ele no momento certo. Eu acho que os dois livros são bem adolescentes, então com certeza não tinha um momento melhor pra ler eles do que no momento que eu li, né? Eu vou falar rapidinho desse próximo, porque ele não tem tanta coisa, e eu acho que não é nem um livro que é comercializado, não tenho certeza. O livro A Casa Eslava Paranense é um que o meu primo, que é arquiteto, me emprestou por conta da parte realmente da arquitetura eslava no Paraná. Pra quem não sabe, eu sou descendente de ucranianos e eu pratico a cultura, não sei se é a maneira correta de falar isso, mas eu participo de um grupo folclórico de cultura ucraniana, então ele achou que ia ser interessante eu ler um pouco sobre a arquitetura que o povo ucraniano fez aqui no Paraná, e é muito interessante a parte que eles adaptaram os costumes deles com a nossa terra, porque é diferente, aqui não neva, aqui chove muito mais, então
É muito legal. A principal parte desse livro mesmo, que é mais interessante, são as fotos das casinhas. Eu amo, 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 amo observar a arquitetura. Uma das coisas que eu mais amo ir no centro da minha cidade é poder ver os prédios antigos misturados com os novos. Eu acho muito bonito, mas uma coisa muito importante que esse livro foi pra mim foi ter a certeza de que a arquitetura é uma coisa que eu gosto de admirar. Eu não sou muito fã de estudar sobre isso, mas eu acho que ela é um ótimo referencial pra te inspirar pra criar coisas novas. Então eu acho. O terceiro livro lido em 2025 já é um que eu tenho em mãos, que é Antes que a Vez Frie. E o que eu falo sobre esse livro? Ele é um livro bem famoso até, mas na minha concepção ele faz jus pela fama dele. Não sei qual é a fama dele, eu só sei que ele é famoso. Pode ser que a fama dele seja ruim, eu não sei. Porém, eu gostei muito desse livro. Eu acho ele muito sensível. Eu gosto muito da escrita. Eu gosto muito da forma de escrita que escritores asiáticos utilizam, porque ela é bem diferente da escrita ocidental, na minha opinião, e eu acho tão bonita. Eu li poucos livros asiáticos, mas eles são muito, sabe, tipo assim, pra mim a escrita é aconchegante. Pra mim a escrita desse livro é aconchegante. Ele fala sobre temas um pouco mais tristes e bem reflexivos. Eu chorei lendo esse livro, mas eu gostei muito. E outra coisa que eu gostei muito foi a minha escolha de post-its. Eu escolhi uns post-its marrons e eu acho que convidou 100% com a capa e com o enredo do livro. No momento que eu li esse livro, ele me fez pensar em muitas coisas e não sei, eu acho que é uma ótima recomendação. Eu gosto muito desse livro. Ele é bem rapidinho de ler. A escrita também é muito confortável, as páginas, que esse é um ponto que eu vou erguer bastante, porque são as páginas meio amareladinhas, assim, que são as melhores do mundo. Eu gosto muito de livros que são edições mais novas, justamente por esse ponto, porque é um ponto que me incomoda um pouco. E eu vou comentar um pouco mais pra frente sobre isso também. O próximo é um livro que eu não gostei muito. Na verdade, eu não gostei, ponto. Eu li pra faculdade. O meu professor, se eu não me engano, era de Fundamentos do Design. Falou que ia ser um livro muito bom pra gente ler. A gente leu um pedacinho desse livro na aula. E aí eu, assim, sempre que o professor fala, ai, leiam esse livro, eu normalmente pesquiso e vou ler. O escritor desse livro, ele é um filósofo que comenta sobre design. Então, é uma visão filosófica sobre o design no geral. Eu achei o livro uma linguagem muito difícil, não era muito interessante pra mim, embora faça parte do que eu estudo. Ai, não sei, eu achei uma visão muito... Não sei explicar. Não gostei desse livro, mas se você gosta muito de design, é uma recomendação. Mas eu... não é muito minha praia esse tipo de livro. E voltamos com mais um livro nacional, dessa vez da Carla Madeira. Véspera foi uma experiência diferente. Eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre o que eu achei esse livro, então eu acho que eu vou ser um pouco breve. Mas, como eu falei naquele vídeo, uma parte assim foi um pouco mais difícil de ler. Não sei, não lembro explicar exatamente por quê. Esse ano quase todas as minhas leituras foram difíceis de ler, porque eu acho que eu ainda tava entendendo toda essa parte de faculdade e tal. Então, uma boa parte assim, do livro foi um pouco demorado. Mas assim, do meio pro final, tipo, sei lá, isso aqui, uma coisa assim, mais ou menos. Ele ficou muito interessante. E aí, tipo assim, eu acabei em 2 dias, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. Então, o finalzinho do livro eu achei muito gostoso de ler, não necessariamente é um final, tipo, ai, tudo certo, tudo muito legal, assim, não necessariamente. Eu me perdi um pouco
também na história, porque ela vai e volta no tempo várias vezes, e aí eu ficava levemente perdida de vez em quando. E os dois personagens principais, um se chama Caim e o outro se chama Abel. E eu me perdia qual que era o Caim, qual que era o Abel. Eu ficava completamente confusa. Mas eu gostei desse livro, porém, esse livro jamais irá superar A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Esse livro eu li em 2024. Natureza da Mordida é, tipo, melhor do que esse. Eu acho que ambos os livros, quando você for um pouquinho mais velho, tipo uns 25 anos, você vai aproveitar muito mais do que quando eu li. Eu li esse aqui com 16, 17, e esse aqui eu li com 18. E os dois, eu tive a mesma impressão de que eu precisava viver um pouco mais pra eu conseguir usufruir mais do livro, sabe? Tipo, parecia que era uma experiência de uma pessoa um pouquinho mais velha do que a minha. Então, eu gosto muito dos dois, né? Agora a gente tá falando mais sobre o Vesta. A escrita da Carla Madeira é incrível, dá muita vontade de ler, sabe? A maneira, eu não sei explicar, só vai dar pra entender se você realmente lê o livro, mas talvez ainda seja um pouquinho desconecto. Tipo, se eu lesse agora, com quase 19 anos, eu ia aproveitar mais do que na época que eu li. Os dois que saíram. O próximo, Moda e Guerra, também é um livro que eu tenho um vídeo dando uma boa resumida no livro inteiro. Então esse eu vou falar extremamente rapidinho. E vou falar que eu gostei muito dele. Foi uma recomendação muito boa. Eu preciso rever o meu vídeo pra lembrar, porque eu vi muita coisa esse ano, então eu não lembro de tanta coisa assim. Tá meio confusa a minha cabeça, levemente confusa. Mas esse livro é muito legal. Ele é especificamente sobre a França no período durante e pós-guerra. Mas é muito legal, recomendo muito pra quem gosta de história e gosta de história da moda. É muito legal. Acho que de todos que eu li sobre moda, esse ano esse é o melhor. Principalmente se você, tipo assim, tá interessado de verdade em aprender mais sobre. É um ótimo livro para você entender como funciona o processo de criar uma coleção e um processo mais geral da indústria da moda. Você não vai sair expert em tudo, você vai ter uma visão geral muito boa para a parte até de cálculo, de custo, de lucro. Então ele é um livro muito completo. A única coisa que eu, se eu não me engano, ele não fala tanto sobre a parte de criação. Tipo, ele fala, mas eu acho que ela é muito mais abrangente e complexa a parte de você criar a coleção do que a parte técnica de criar a coleção, sabe? Mas ele é um livro muito bom, muito legal, recomendo muito. O próximo é a minha primeira leitura em francês. Eu vou ser sincera, por ser minha primeira leitura em francês, eu não lembro de nada. Eu tenho um pouco de dificuldade no aprendizado de novas línguas. Então, tipo assim, eu sofri muitos anos da minha vida com inglês e eu ainda tenho muita dificuldade com inglês. Tipo assim, se eu tô dentro do meu quarto, com tempo, com calma, vai, sabe? Tipo assim, eu entendo bem, eu consigo ler, mas eu estou conversando com mais uma pessoa e eu preciso ler uma coisa em inglês, já, tipo, trava minha cabeça inteira. Eu já não sei mais o que eu tô escutando, o que eu tô lendo. Ler pra mim é muito mais difícil do que escutar. Então, isso, principalmente no francês, né? Porque quanto tempo eu não estudo inglês, tipo assim, claro que eu estava na escola, né? Você não aprende tanta coisa assim no inglês da escola. Mas, pelo menos eu tinha mais convívio com o inglês e o francês, que eu estudo há um ano. E eu fiquei uma boa parte do ano passado, fiquei uma boa parte de 2025 sem estudar. Foi bem difícil, tipo assim, algumas partes do livro eu conseguia entender, mas outras era muito difícil e por esse motivo eu não lembro de muita coisa. Eu lembro mais da parte das imagens do livro, por sorte era um livro bem curtinho, no geral, e a maior parte do livro era parte de imagens.
Mas foi muito legal quando eu tive aula de história depois, porque a professora de história falou sobre o Poirot, eu acho que é assim que pronuncia o nome. Ele foi um estilista muito importante na transição, tipo, anos 1910, 1920, nesse período. Se eu não me engano, foi ele que fez um figurino sem corset. Era figurino para alguma apresentação de um balé russo, se eu não me engano. Isso foi, tipo, uma grande revolução na época, porque pararam de usar corsets. E pararam de usar corset há pouquíssimo tempo, aqueles que apertavam, né? Agora voltou, mas eu acho que o atual é muito mais decorativo. Resumindo, com certeza eu vou tentar reler esse livro mais uma vez pra ver se eu consigo lembrar das coisas, porque eu não lembro de absolutamente nada que eu li. Foi mais pra eu me desafiar do que pra eu entender realmente a história do livro. Já estamos no antepenúltimo livro do ano. Esse foi muito legal porque eu li ele numa leitura conjunta com uma amiga minha. E sim, nossa, essa experiência de ler em conjunto é muito legal. Tipo assim, faz toda a diferença. Todos os livros que eu posso comentar com alguém que realmente leu fazem ele ficar muito mais no meu coração e eu tenho muito mais carinho por eles. Tipo, ai, todos os livros em geral. Por exemplo, um dos meus livros favoritos é A Cor Púrpura. Tem uma imagenzinha dele aqui em cima, não sei se dá pra ver aí na câmera. Mas justamente porque eu pude conversar com ele com outras pessoas que já leram, fez ele ficar muito mais especial pra mim. Todos os livros que eu posso ler e conversar com outras pessoas que já leram, ai, não sei, fica a experiência de ler livros muito mais legal. Mas, em resumo, esse foi o meu primeiro livro do John Hill. Fazia muito tempo que eu queria ler O Pacto. Primeiro porque eu vi uma outra capa, não foi a capa que eu li, e eu achei a capa muito bonita, e eu fiquei, quero ler esse livro. Sinceramente, eu só não lembro uma questãozinha do final, porque eu li, tipo assim, as últimas páginas muito rápido. Sei lá, eu acho que eu li umas 40 páginas num dia só, tipo assim, numa tarde só. Então tem um pontinho no final que eu não tenho certeza se eu lembro exatamente do que é, mas o livro em si foi muito legal. E eu fico imaginando, essa parte é um spoiler, como deve ser esquisito, sabe? Tipo, você encostar numa pessoa e você lembrar todas as memórias dela igual Stranger Things. E ao mesmo tempo você, tipo, a pessoa não poder mentir pra você e ela falar coisas que ela acha, sabe? Tipo assim, a gente normalmente não faria, que seria o nosso subconsciente pensando, mas o nosso consciente, a nossa, sei lá, o nosso convívio entre as pessoas fazem a gente não falar, e aí, tipo assim, enfim, eu acho que foi meio confuso o que eu falei, mas eu gostei muito desse livro, foi uma experiência muito legal. Penúltimo livro do ano é sobre a nossa estilista punk favorita. Eu gosto muito das criações da Vivienne. Foi muito interessante ler o livro sobre ela. Sinceramente, uma coisa que eu preciso falar. Ler uma biografia, ler, sei lá, como eu enxergo, não apenas como uma biografia de uma pessoa que eu gosto muito, mas sim como uma coisa, um estudo importante para minha área de trabalho. Eu vejo como um livro de estudo, eu acho que ele acaba não sendo tão legal assim, embora eu goste muito dela, eu gostei muito da experiência de ler o livro. Ler um livro desse nunca vai ser mais legal do que ler um livro desse, que ele foi pensado para o entretenimento, sabe? Esse que eu demorei um pouco mais pra ler esse livro por esse motivo, e por outro motivo que eu já falei nesse vídeo, é a folha branca. Folha branca realmente é uma coisa que me atrasa muito pra ler, me incomoda bastante. Porém, eu gostei muito que tem muitas imagens sobre a Vivienne e sobre as coleções dela, então eu achei isso muito legal. Aquela ali era em preto e branco, mas a gente tem uma em colorida também, né? Na verdade tem várias em coloridas, essa é só uma delas. Outra coisa que eu queria falar sobre é uma coisa que eu achei muito legal, não sei se só eu não sabia disso, mas que a bisneta do Freud, a Bella Freud, eu sei que ela tem um podcast de moda misturado com psicologia. Eu não assisti o podcast dela ainda,
mas eu sei que ela é bem conhecida sobre isso. Eu não fazia ideia, mas ela foi assistente da Vivienne. Na hora que eu li isso, fiquei assim, fiquei em choque. As duas se conhecem. Eu nunca tinha parado pra pensar que elas podiam morar no mesmo lugar. Não sei. Sabe, parece tão distante, mas eu achei isso muito legal. Eu até grifei aqui. Não sei se dá pra ver de onde tá a câmera, mas esse azulzinho é o meu grifado, que eu não grifo com marca-texto. Eu grifo com post-its translúcidos. Eu amei conhecer um pouquinho mais sobre uma das minhas estilistas favoritas, com certeza. A única coisa ruim, na verdade tinha duas coisas que eu não gostei muito. Eu já não gostava do Malcolm, que é um dos maridos dela, e lendo esse livro eu gostei menos ainda dele. Eu sei que ele foi importante pro começo dela, mas ao mesmo tempo, nossa, ele não era uma pessoa muito legal. E eu acho que podia se aprofundar um pouco mais no processo de criação e explicar mais sobre uma grande parte das coleções. Tipo, ela fala, mas eu acho que eu gostaria de ler mais sobre isso do que ficar sabendo sobre o Malcolm, por exemplo, entendeu? Mas tirando isso, eu gosto muito dela. E é isso, eu acho. Chegamos no último livro, que é um dos meus favoritos do ano, com certeza. Coisas Óbvias sobre o Amor, da Elaine Bailey. Primeira coisa que eu quero falar, esse livro é muito lindo. Meu Deus, ele é muito lindo. Todos os desenhos. Olha a contracapa. Linda, linda, linda. Tem uma página aqui que tem uns desenhos que a própria Elaine desenhou. Tipo, essa página aqui é tão linda, muito linda. Enfim, gostei muito. Dá pra gente ver pela quantidade de coisas que eu marquei. Daí não dá pra ver, mas aqui no final tá tudo em amarelo, que não faz sentido nenhum com a capa. Tem post-it amarelo, né? Mas é que meus post-its laranjas e verdes todos acabaram. E eu quero muito um post-it verde mais nesse tom, tipo um verde escuro, mais aberto. Eu só tenho verde escuro muito fechado, então ele fica parecendo marrom aqui, ou um cinza, não fica tão legal. Tipo, esse aqui em cima, ele é um verde, só que até eu, olhando aqui, parece que ele é cinza. Um adendo, essa parte aqui vai ter spoilers, com certeza. Uma coisa que eu preciso falar com certeza é sobre o Cadu. No primeiro livro, nossa, eu não suportava aquele menino. A cena dele com a Iris, assim, bem no finalzinho do primeiro, na vez que eu fui reler, sem chance, eu pulei na hora, porque eu não suporto ele no primeiro. Mas nesse, ele foi tão legal. Nossa, eu achei ele muito gente boa, cara. Enfim, gostei muito. Foi uma ideia muito boa deixar ele uma pessoa muito legal. Ele é um personagem muito importante pro livro. E ele dá uma leveza, um alívio. Porque, sim, ele é muito importante. Um ponto que eu não gostei muito desse livro foi a parte das brigas. Eu acabei não comentando, mas como eu disse, o Amor Não É Óbvio se passa no terceirão. E esse aqui se passa... Elas estão na faculdade já. Já estão tipo no terceiro ano da faculdade, mais ou menos. Eu acho que elas estão no terceiro ano da faculdade. Uma coisa que eu não gostei muito desse livro foi a parte das brigas. A Edra e a Iris brigam muito. Tipo, umas briguinhas muito bobas. E beleza. Tipo, adolescentes, jovens adultos brigam desse jeito. Eu sei disso porque já aconteceu comigo. E exatamente por isso que foi uma coisa que me incomodou, sabe? Tipo, eu ficava assim, ai, você vai se arrepender tanto de estar, tipo, brigando por uma coisinha tão tipo, não qualquer coisa. Tipo, é uma coisa importante. Foi um acontecimento complexo que aconteceu, né? Um acontecimento complexo que aconteceu. Aí, tipo, elas se entendem e aí na manhã seguinte já acontece alguma coisa e elas começam a brigar. Elas ficam 3 dias brigadas, aí de noite elas se entendem e aí de manhã já briga de novo. E isso acontece algumas vezes.
durante o livro todo, e aí no momento onde parece que elas realmente vão se dar bem, vai dar tudo certo, aí chega as respectivas ex de cada uma e estragam tudo por mais uns 2, 3 dias e você fica assim, meu Deus. Então essa foi uma parte que eu não gostei muito, por isso esse livro não tem 5 estrelas, porque me irritou profundamente todas as partes que elas estavam brigadas. Eu chorei em alguns momentos lendo esse livro, tipo, uma parte meio aqui, eu não lembro exatamente porque eu chorei, mas bem no finzinho, tipo, eu terminei o livro e eu fiquei, beleza, né? Tudo bem. Eu achei que eu ia chorar no final do livro. Não chorei, tá tudo bem. Aí eu terminei ele bem de noitinho, assim, terminei ele, deitei minha cabeça no meu travesseiro e aí começou a aguar meu olho. Porque eu achei tão bonitinho e é tipo, sabe, é uma coisa tão feliz, no simples, que é tão difícil da gente ver numa obra sobre essa temática. Tipo, todas as obras sáficas que eu já li e que eu já assisti, todas as que eu já li, tirando O Amor Não É Óbvio, nunca ficam juntas. Nos filmes também é muito difícil isso acontecer, filme, série, no geral. Isso raramente acontece. E elas serem felizes, tipo, elas têm provavelmente é alugado, né? Mas elas têm um apartamentinho alugado, todo verde, e um gatinho. E elas estavam conversando na cozinha quando elas cozinhavam. Sabe? Isso é tão bonito. Eu achei tão bonito. E não sei, tipo, parece uma coisa tão simples, mas eu acho que pra alguém que tem uma vivência como a dela, já sonhar numa coisa assim, já é tão distante, sabe? Porque a gente acaba tendo tanto medo do que a sociedade no geral vai ver como a gente é. E, sei lá, ver as duas só vivendo a vidinha delas, tendo um apartamento fofíssimo, cozinhar juntas, já é tão bonitinho. E, sei lá, estudando uma coisa que elas querem estudar pra trabalhar em uma coisa que elas realmente gostam, sabe? Não sei, eu chorei muito, porque é muito difícil ter um final assim. E eu acho que foi um final bom, sabe? Talvez pra algumas pessoas possa ser um final tipo, ai, terminou assim, sabe? Porque a Edra tava indo fazer uma prova pra entrar numa escola de artes em Viena. Tipo assim, incrível. Mas faz tanto sentido pro resto da história inteira do livro, como ele terminou. E, ai, eu achei muito fofo. Realmente, assim, por favor, escritor, eu vou pedir principalmente para as escritoras, façam mais livros assim, eu vou ser tão feliz. Eu gostei muito dele, por mim eu dou minha abraçadinha com ele de vez em quando, tá? Meu último adendo é uma coisa que eu queria muito mostrar, essa parte aqui do diário da mãe da Edra. Nossa, é muito bonitinho ficar lendo o diário dela. O que mais me encantou foram os desenhinhos da borda, assim, eu fiquei, ai gente, que bonitinho, eu super teria um caderninho que tivesse esses desenhos em volta pra ser meu diário. Com certeza, por favor, alguém faça isso acontecer. Bom, gente, eu acho que é isso o vídeo. Espero que tenha dado pra entender um pouco. E a maioria dos livros que eu li são, acho que, ótimas indicações. Acho que muita gente vai gostar. O único que eu não indico é o Mundo Codificado, porque esse é bem chato mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. E então até o próximo vídeo. Eu acho que vai ser um vlog, eu espero. Eu prometo que esse ano eu vou tentar fazer um pouco menos espaçado. Quer dizer, não vou me prometer nada. Vou falar que eu quero. Mas prometer, eu vou ter que cumprir. Então eu não sei se eu consigo cumprir, mas tentarei, entendeu? Tentarei. Então, tchau!